Olá, eu sou o Blitai e finalmente, meus amigos, temos notícias aí de Ordem Paranormal. Notícias que me deixam bastante animada, né? Ordem Paranormal ele voltou aos top trends aí por motivos não tão legais, né? A galera tá armando ali um boicote, principalmente relacionado à HQ. Eu não entendi muito bem exatamente qual que era a proposta, né? Se é só abaixar o preço, se é um novo sistema e tal. Mas o Cellbit ele se posicionou. Eu não sei se por conta disso ou se ele já tava planejando, né? Fazer respostas ali e as coisas vieram. Mas eu vou contar aqui em resumo pra vocês. O link, tá? Dos tudo isso que ele falou, tá no site do Ordem Paranormal. Eu vou deixar ali na descrição, no primeiro comentário fixado para vocês lerem a matéria na íntegra, tá? Mas ele trouxe aí várias notícias bem interessantes e vamos conversar sobre isso. Já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar a gente no engajamento e compartilha com o seu amigo. Eu tô devendo bastante vídeos de Ordem Paranormal aqui no canal, mas eu não abandonei o Ordem, tá, galera? O Ordem é um sistema que eu gosto muito, eu ainda continuo jogando ele, eu tenho mesas comissionadas de Ordem Paranormal, enfim, ele tá sempre aí na minha vida e sempre vai estar, tá bom? Então vamos lá, ele fala que primeiro, né, que ele vai trazer novidades, porque antes ele gostava de ter um mistério com relação aos lançamentos de Ordem, e aí simplesmente fazer um drop de uma nova temporada de Ordem ali pra alvoroçar todo mundo e tal, mas agora ele quis dividir um pouco mais, e eu acho isso super válido, tá? Quando você tem algo sólido, assim, como Ordem Paranormal, no sentido de ter uma fanbase muito forte, vários anos de existência, etc., é interessante que você tem uma transparência, né, que você mantém ali os seus fãs informados do que tá acontecendo, e é exatamente esse é o posicionamento, amadurecimento que o Cellbit fez pra dizer mais sobre isso, tá? Então ele fala pra gente que, olha, 2024 foi um ano que ele trabalhou muito, inclusive acabou gerando problemas de saúde ali pra ele por conta disso, porque ele se envolveu demais em Enigma do Medo. Inclusive eu vou deixar na descrição uma playlist completa de Enigma do Medo com vários vídeos aí pra vocês. Inclusive eu joguei o Enigma do Medo em live, caso vocês queiram ver. Então ele fala que foi um projeto que sugou muito dele ali, e também o Natal Macabro, né, que apesar de ser um grande sucesso, é uma temporada que bateu aí inúmeros recordes de visualizações, e é muito bem feita, inclusive, isso acabou gerando um burnout aí no Cellbit, e ele acabou ficando doente, coitado. Lógico, se você fica... Ele deve ter virado, né, vários dias em cima desses projetos e tal. Eu nem consigo imaginar, deve ser uma rotina de maluco. Então ele falou que ele tirou um pouco pra descansar, tá? O Enigma do Medo ele fala que ele tá muito orgulhoso, tem várias reviews positivas aí na Steam, tá muito bem, principalmente pra um jogo nichado pro Brasil. Ele disse que o artbook, que a galera que fez o apoio lá no financiamento coletivo, né, atrasou um pouco, então ainda tá por causa de algumas mudanças da empresa do Mativa, e ele falou sobre a DLC, tá? Aqui vem a primeira grande notícia que realmente a gente precisa conversar sobre, tá? O Enigma do Medo ele tem ali 3 DLCs, se eu não me engano, prometidas, né, no financiamento coletivo, e algumas delas, inclusive, tinham a promessa de serem relacionadas com temporadas do Ordem Paranormal, o que é muito interessante, e ele disse que a primeira DLC, que já está em andamento aí, já está sendo testada, ele colocou aqui em blocagem de cenários. Eu não sei exatamente que tipo de nível de desenvolvimento é esse, mas ele está em andamento e é interessante a gente ter notícias a respeito disso, né? Ele diz que essa área deve ser equivalente à região inteira do tamanho do Castelo Espiral, então vai acrescentar ali umas 2, 3 horas de jogatina até para quem for lerdo como eu em resolver enigmas, né? Para chegar nessa área você vai ter que resolver um pequeno enigma e aí vai ter uma área de exploração, o que é bem interessante, né? Ele não falou ali exatamente sobre quando que vai sair essa DLC, mas vamos ver, talvez saia ainda esse ano a primeira DLC de Enigma do Medo e obviamente a gente vai jogar ao vivo aqui no canal, tá bom? Depois ele falou sobre o spin-off de Sangue, isso aqui eu acho que é o que eu, pelo menos particularmente, estou mais ansioso pra ver, eu não vejo a hora de sair uma nova temporada de Ordem, isso sempre agita as coisas, traz novas mecânicas, novos personagens, anima a comunidade, o que é muito legal, né? Então ele diz pra gente que os primeiros meses do ano ele não fez muita coisa a respeito do spin-off de Sangue por conta da sobrecarga de trabalho que ele estava do ano passado, mas que agora já tá tudo aí avançando, e ele justificou a demora, né? O que eu acho que isso é o mais interessante, é o que eu mais queria, uma resposta. Por que cadê o Enigma, cadê a temporada de Sangue, onde que ela tá, cadê, etc. E ele falou aqui pra gente, ele disse, olha, ela tá atrasada porque nós estamos desenvolvendo o próprio tabletop para os mapas. E ele ainda falou algo que me deixou bem animado. Ele disse, essa será a temporada com o maior número de mapas 3D e a mais ambiciosa tecnicamente até agora. Que me deixa muito animado, né? Demonstra aí que vai ser uma mega produção. E para os números que a Ordem tá batendo, eu acho que é condizente, né? Tem que ser realmente uma mega produção. Eu imagino que esse salto que eles vão testar
nesse terceiro spin-off, ainda vai ser melhorado por Calamidade Parte 2, que tem que ser, de fato, o suprassumo de Ordem Paranormal, porque é quando vai encerrar esse grande arco aí. Isso é muito massa, né? Então, acho bem legal ele responder sobre isso, né? Ele até colocou uma imagem aqui do que eles estão fazendo, ó, é um tabuleiro de Ordem Paranormal, e tem várias coisas aí em desenvolvimento, tá? Depois ele entra para falar da Desconjuração Volume 1, que é a HQ aí que teve bastante polêmica relacionada, né? Ele falou que, olha, a HQ, ela vem ali com... a Desconjuração, principalmente, né? Ela é problemática porque Desconjuração foi a temporada em que mais tiveram personagens, mais tiveram enredos, aconteceu muita coisa em Desconjuração, né? De fato, se a gente pega pra ver, Desconjuração ela é a temporada que tem mais informações sendo empurrada pra galera ali, porque ele tava literalmente solidificando a estrutura de Ordem Paranormal como uma organização, ele tinha que explicar como que funcionam os rituais, etc. Então é muita coisa, né? Então ele diz que a adaptação tem que ser igualmente relevante, né? Tem que ter muita coisa mesmo. Então, é interessante que as pessoas saibam que o Selbit ele sempre tá ali acompanhando as HQs, né? Não é adaptado do jeito que querem, ele tá sempre ali no pé. Ele falou que o último arquivo de revisão, ou seja, ele já havia enviado outros arquivos de revisão. O último arquivo teve 53 páginas, considerando que a HQ tem aí 200 páginas, né? Não sei exatamente o número, mas é meio que isso. Então, não esqueça que você pode comprar a HQ de Ordem Paranormal, caso ainda não tenha comprado, com o nosso cupom de desconto aqui do canal, o cupom Dados Mágicos, que tá aparecendo aqui embaixo. Você ganha um descontinho na sua compra, ajuda o canal, melhor dos dois mundos, tá? Muito obrigado a quem usa o nosso cupom aí. Então, ele diz que ele faz sim, né? Ele fica no pé, ele manda muita revisão, ele manda muita coisa que ele quer alteração e etc. E ele esclareceu também alguma coisa sobre os preços, né? Ele disse pra gente que ele tá conversando com a Jambô para lançar volumes com outras opções mais acessíveis. Então, e isso aqui eu queria entrar num ponto, porque eu coleciono bastante HQ há muitos anos já, né? Desde que eu era criança. Eu compro quadrinho, e eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso para dar minha opinião. Então aqui a gente tem o volume 3, né, das HQs de Ordem Paranormal, que é o Segredo na Floresta, parte 2. O segmento de luxo que as HQs de Ordem tem é esse aqui. Então você tem capa dura, tá? Você tem todas as páginas coloridas e uma página de alta gramatura. O que significa isso? É uma folha boa, né? É uma folha aí de qualidade, tá? E as HQs, elas têm em média aí 200 páginas, tá? Uma média entre todos os volumes. Qual que seria a opção para baratear? Seria lançar algo mais ou menos assim, ó. Capa mole, tá vendo? Não é capa dura, é capa mole. As cores, elas ficam um pouco mais opacas e a folha muda também. A folha, ela é mais uma folha de um jornal mais rígido, né? Não é aquela folha de revista que as HQs de Ordem Paranormal tem. Qual que é o problema disso? O problema, galera, é tiragem, tá? No Brasil não, acho que no mundo, né, todas as editoras, elas têm a ver com tiragem. Então, imagina que quantos números, né, quantas HQs de Liga da Justiça vocês acham que são impressas. Quanto maior o número de impressão, mais barato o custo do produto, principalmente com esses artifícios aqui. Eu não sei qual que é o número de impressão da Liga da Justiça, mas eu imagino, eu acho que vocês têm que concordar comigo também, que Liga da Justiça tem muito mais volumes impressos, né, desse daqui, e vende muito mais do que Ordem Paranormal. A Liga da Justiça é um negócio que todo mundo conhece, enfim, Ordem Paranormal, por mais que seja muito famoso, muito relevante, ele sim tem o seu nicho. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: imagina que esse produto aqui de Ordem Paranormal, de Liga da Justiça, ele custa R$60. Tá? Ele custa R$60 e deve ter uma tiragem gigante aí de 15 mil, 20 mil exemplares. Ordem Paranormal, eu acho que tem uma tiragem muito grande também. E ele tá no preço aí de uma média de R$129. Imagina se eles tiverem que dividir a tiragem. Então eles vão lançar um produto de capa dura do Ordem Paranormal e um produto de capa mole, desse daqui mais barato e etc. A tiragem ela vai ser dividida, eles não vão imprimir mais o mesmo número que eles imprimiam de capa dura, porque agora vai ter esse daqui concorrendo com ele. O que isso vai fazer? Vai fazer com que esse produto custe R$60 ainda? Acho que não, porque o número de tiragem é menor, ia custar uns R$80, R$90. E esse daqui ia ficar mais caro, porque a tiragem dele ia diminuir. Então de 129 ia para quê? Uns 159, talvez? Então, eu não sei o quão viável, mercadologicamente falando, é isso. Então, eles estão num cenário muito complicado agora, porque... E aí, se eles colocarem só essa daqui, tirarem a versão capa dura, vai dar muito problema também, porque quem coleciona capa dura quer ter a coleção aí, pelo menos a maioria, vai querer ter a coleção capa dura até o final. Então eles estão num grande problema aí, num grande dilema para resolver, e eu quero muito ver como que é isso, mas então eles estão conversando sobre as possibilidades de ter produtos mais baratos. Eu falei isso aqui de um jeito mais resumido, tá? Mas se vocês quiserem um vídeo só para explicar sobre isso, é algo que eu
gosto muito, que eu tenho muito interesse, e a gente pode fazer um vídeo exclusivo pra isso, comenta aí se você quer, tá? Então ele fala também sobre a questão do conteúdo das HQs. O Zé Butcher, ele fala que a HQ, ela é uma celebração, uma maneira de reviver aquelas histórias de novo, mas não quer dizer que isso seja canônico, tá? Aqui ele até responde essa pergunta, olha, Iniciação, que é a primeira HQ de Ordem Paranormal, é a única história que substitui o cânon do RPG. Todos os outros volumes, né, aqui o Segredo na Floresta parte 1 e 2, Desconjuração parte 1 e etc, eles não são canônicos, portanto. Eu, particularmente, nunca me importei muito com isso, com o que é canônico, o que não é. Sei lá, na minha cabeça eu crio uma versão minha aí, boa, sabe? Mas eu sei que tem muita gente que se importa com isso, que se apega a isso aí, aos detalhes, etc. Então, ele fala isso aí pra gente, olha, Iniciação é canônico, todas as outras HQs não são canônicas, são apenas, como ele disse aqui, ó, momentos de celebrar e reviver aquelas histórias de novo, tá? Então que isso fique muito claro aí, acho que é muito legal, né? Depois ele fala sobre os sistemas, né? Sistemas de Ordem Paranormal, que vem sendo muito hateado aí por aquela história do boicote também. Então ele fala, olha, a gente já tá trabalhando para lançar novos produtos de Ordem Paranormal ainda para esse ano. E essa realmente é a minha grande crítica ao sistema de Ordem Paranormal, né? Recentemente eu lancei aí um vídeo de 3 coisas que eu amo e 3 coisas que eu odeio sobre Ordem Paranormal. E uma das coisas que eu odeio eu pontuei que era de fato não ter tanto conteúdo novo para Ordem Paranormal. Eu acho que é um produto muito interessante que a gente quer novidades. Ele tem fanbase para ser alimentada com conteúdo aí todo semestre praticamente, e não ter conteúdos novos como uma campanha longa de Ordem Paranormal, coisas nesse sentido me deixavam meio chateado, era algo que eu criticava bastante. Fico feliz em saber que eles já estão conversando aí, trabalhando para ainda esse ano sair um conteúdo novo. E aí cabe a gente teorizar sobre muita coisa, né? O que seria esse conteúdo novo? Eu espero que sejam aventuras prontas, né? Depois ele fala que tem pacotes, né, ideias para pacotes menores ali de Ordem Paranormal, que podem ser muito legal para manter o jogo vivo. Tô bem interessado, né? Pacotes novos podem ser pequenos suplementos, né? Então tem uma mecânica nova com uma aventura curta ali juntos, equipamentos novos, alguma coisa nesse sentido e tudo mais. E aí ele fala do Ordem Paranormal, o livro base, que é uma grande crítica, né? Ele fala, olha, quando a gente lançou o livro de regras de Ordem Paranormal, ele vinha ali com a ideia de realizar temporadas como Calamidade, Segredo na Floresta e Sinais do Outro Lado. Até porque quando o livro base foi lançado, se eu não me engano, tinha acabado de rolar, ou tava rolando a temporada de Calamidade. E realmente, né, ele fala ali, olha, essas temporadas, elas são sobre combater o Ordem Paranormal. É por isso que o livro de regras, portanto, ele vem com mecânicas pra você lutar contra o Ordem Paranormal e não pra sobreviver a ele. E faz todo sentido, né? Se eu não me engano, na época era Calamidade, que tinha acabado de acontecer, ou que tava rolando ainda quando isso aconteceu. Então faz muito sentido isso que ele fala aqui. Se Calamidade era, então, a temporada que tinha dado mais visualização de Ordem Paranormal, era aquilo que estava em voga, faz todo sentido você lançar o produto do livro Regras de Ordem Paranormal, visando aquela temporada específica para fazer mais sucesso e tudo mais. Faz muito sentido. E aí ele fala que ainda faltam mecânicas para desenvolver temporadas como Desconjuração, Iniciação, Segredo na Ilha, algo mais mais investigativo. E aí ele decidiu, então, fazer o Sobrevivendo ao Horror, em que ele se manteve mais ativo ali no desenvolvimento, design e balanceamento. Eu gosto muito de Sobrevivendo ao Horror, a gente tem muito conteúdo aqui no canal sobre ele. Eu faço muito one shot aqui no canal com o suplemento Sobrevivendo ao Horror, eu acho super válido, né? Eu gosto bastante mesmo. E eu simplesmente não sei o que a galera quer, né? O que a galera gostaria. Eu tô a fim de fazer um vídeo pegando um dos maiores sistemas que tem essa proposta investigativa para analisar ali. Eu acho que isso sim seria algo sólido, né? A gente pegar o livro de Ordem Paranormal, Call of Cthulhu, Candela Obscura. Comentem aí outros sistemas que têm investigação como tema principal pra gente comparar todos eles e ver o que ordem poderia ter que esses sistemas não têm. Na minha cabeça, estudando esses outros sistemas de investigação que eu comentei, eu tenho pra mim que a investigação ela é muito mais algo da história, né, que infelizmente fica assim a cargo do narrador, do que do livro ter uma mecânica própria pra isso e etc. Mas eu quero fazer um vídeo sobre isso, eu acho que talvez a galera fique um pouco perdida, né? Talvez eu acho que ver a stream do Ordem Paranormal faz com que a galera que tá começando a jogar RPG acho que vai pegar o livro e vai ser a mesma coisa, né? Eu não sei exatamente o que se passa na cabeça da galera, nem as propostas, mas acho que o Selbit falou que faz muito sentido. Olha, o livro de regras, ele é um livro de combate, porque estava acontecendo na época, eram temporadas de combate. Depois nós lançamos aí algumas temporadas de investigação e o Sobrevivendo ao Horror ele veio para acompanhar isso. Então não é que foi um negócio tipo assim planejado para tal, eles estavam só refletindo o que estava acontecendo na live de RPG no momento. Faz todo sentido.
E aí ele fala também sobre os próximos capítulos aí. Ele diz que vai continuar criando e experimentando coisas dentro do RPG, porque é uma ótima maneira dele ver o que funciona e o que não funciona para liberar pros fãs no futuro, o que eu acho muito legal, e é isso mesmo, tá? Então temos novidades aí, olha, de acordo com o que ele disse, recapitulando para vocês, a gente pode ter ainda esse ano um novo projeto aqui para a Ordem Paranormal, né, um novo conteúdo no sentido de material, né, alguma coisa que eles estão preparando aí, canônico, pacotes menores, eu quero muito saber o que vai ser isso. Ele disse também que tem aí a ideia de lançar o spin-off de sangue ainda esse ano, se tudo der certo, né, tá a previsão para esse ano, então pode ser que no final do ano a gente tenha muita coisa aí, muita novidade relacionada à Ordem Paranormal, tá? Espero que vocês tenham gostado, clique no botão Vire Membro, tá? Os membros ajudam demais o canal aí, por apenas R$3 por mês você tem várias vantagens e ainda ajuda muito o canal, então muito obrigado aos membros, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço, tchau, valeu!